Bom dia, são 8 horas e 15 minutos. Hoje é sexta-feira, 20 de novembro, Dia Nacional da Consciência Negra. Essa é a TV Senado e você está assistindo ao Senado Agora. Na Semana da Consciência Negra, mulheres de todo o país vieram a Brasília para a marcha contra o racismo. Nessa quinta-feira, algumas delas participaram de uma audiência pública na Comissão de Direitos Humanos. Dados do censo de 2010 mostram que as mulheres negras são 25,5% da população brasileira. São quase 49 milhões que no dia a dia enfrentam, além do preconceito, a dificuldade de ver os direitos garantidos. Na Comissão de Direitos Humanos, elas falaram dos problemas e da luta para melhorar a situação. Constata números completamente dissonantes da questão das mulheres brancas, por exemplo, na morte neonatal, que o Brasil diminuiu substancialmente, mas a mulher negra cresceu na morte no parto. Da mesma forma, saiu o relatório da violência doméstica, da mulher branca diminuiu e da mulher negra aumentou. Na onda da nossa marcha, nós queremos e teremos que eleger o máximo de mulheres para ocupar, o máximo de mulheres negras para ocupar os cargos legislativos. A violência contra as mulheres negras foi denunciada pelas participantes da audiência pública. O descaso nos mata, o racismo nos mata, o racismo institucional nos mata, porque ainda tem um monte de médico com nojo de tocar na gente. Tem ainda um conjunto de psicólogos que acha que racismo não causa depressão. Racismo causa depressão, sim, nós vamos viver. Viva nós e as águas, viva as mulheres de terreiro, viva as mulheres negras e viva a coragem do nosso povo. O mapa da violência, que nós muitas já citamos aqui, continua apontando, não é, o feminicídio atingindo muito mais as mulheres negras. Mesmo quando a invisibilidade nos ataca e nos mata, de seguirmos construindo a nossa história de mulheres negras brasileiras. Negra de alma preta, sim. Negra de alma preta sou, negra assumida, negra atrevida, sem patrão e sem senhor. Sigamos em marcha, sigamos livres das amarras. Muito obrigada. Segundo o mapa da violência 2015, publicado pela Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais, o assassinato de mulheres negras aumentou 54% em 10 anos. O índice de mortes violentas de mulheres brancas nesse período diminuiu quase 10%. Foram nomeados nesta quinta-feira 5 senadores para avaliar as leis que tratam da segurança das barragens no país. O desastre com a barragem de Rejeitos na cidade de Mariana, em Minas Gerais, motivou a criação do colegiado. O grupo, com 5 integrantes, vai funcionar por 120 dias. O presidente é o senador Antônio Anastasia, o relator Ricardo Ferraço. Os dois representam os estados atingidos pelo desastre ambiental. Também foram designados os senadores Fernando Bezerra, Jorge Viana e Wilder Moraes, que esteve nesta semana em Mariana, junto com outros parlamentares. O rompimento da barragem de Fundão, da mineradora Samarco, despejou pelo menos 62 milhões de litros de lama tóxica, que destruiu vilarejos, desabrigou centenas de pessoas e matou pelo menos 7. 4 corpos ainda precisam ser identificados. A polícia mantém o registro de 12 desaparecidos. A água contaminada atravessou Minas Gerais e chegou ao Espírito Santo. A tragédia já é considerada o maior desastre ambiental da história do país. Na próxima quarta-feira, o Senado vai realizar uma sessão temática para debater a tragédia em Mariana. Foram convidados representantes da mineradora e dos governos federal, estaduais e municipais. O Senado fez uma diligência nesta quinta-feira no Riacho Fundo, uma das regiões administrativas do Distrito Federal. O objetivo foi verificar a situação da população que vive em áreas irregulares e convive com a ameaça de remoção das casas. A pedido do senador Hélio José, a Comissão de Direitos Humanos se reuniu com autoridades do governo local
para um esclarecimento sobre a possibilidade de demolição de imóveis residenciais e comerciais da Arine, área de regularização de interesse específico que fica na colônia Sucupira, no Riacho Fundo 1, região a 20 quilômetros do centro de Brasília. Uma região cuja ocupação se deu de forma irregular, né, porque o terreno não é legalizado, e hoje mora um grande agrupamento de pessoas aqui. E essas pessoas têm sido vítimas de algumas dificuldades, por exemplo, a dificuldade com relação à regularização das áreas, com relação a receber seu título definitivo, né, suas escrituras públicas, dificuldade com relação à segurança. Ouvir as autoridades do Distrito Federal, tentar encaminhar para um acordo que atenda e satisfaça a comunidade. A CPI que apura a venda de sentenças no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais deve apresentar um primeiro relatório na próxima semana. Os senadores ouviram pela segunda vez 2 investigados na Operação Zelotes da Polícia Federal, detidos há mais de 3 semanas na penitenciária da Papuda. Segundo o requerimento de convocação, José Ricardo da Silva, ex-conselheiro do CARF e dono de um escritório de advocacia, teria recebido 15 milhões de reais para anular débitos fiscais de 150 milhões do Grupo de Comunicação RBS. Eu gostaria de saber se o senhor quer fazer alguns comentários sobre essas vendas de julgados, de sentenças. Nesse momento, eu vou continuar e vou permanecer calado, usando o meu direito constitucional de permanecer em silêncio nesse momento dessas investigações. Da mesma forma, também com o habeas corpus do Supremo, Alexandre Paes dos Santos, citado como importante intermediário nas negociações entre empresas devedoras e membros que julgavam os recursos, negou-se a responder às perguntas dos senadores. Senhora senadora, com referência ao CARF, eu não tenho o que falar para a senhora. Eu não tenho nenhuma ligação com o CARF, eu nunca fui no CARF, eu não tenho nada com o CARF. Presidente e relatora da CPI discutem os termos de uma prévia do relatório que deverá ser apresentada na próxima reunião da comissão. Eu já quero me antecipar e entregar a todos os membros, senadores e senadoras que compõem a CPI, a proposta de relatório para que a gente possa construir aí uma unanimidade em torno do mesmo. A tragédia de Mariana, os atentados de Paris, a posse dos jovens senadores e a nova Comissão de Transparência do Senado. Veja o que marcou a semana no Congresso, em que deputados e senadores ainda limparam a pauta de vetos presidenciais. 2 sessões do Congresso, mais de 15 horas de debate. Os 13 vetos presidenciais foram votados. Os servidores do Poder Judiciário fizeram barulho, mas não conseguiram seu reajuste salarial. O governo saiu vitorioso. Também foi mantido o veto que impede a equiparação de reajuste dos aposentados ao reajuste do salário mínimo. Apenas 2 vetos foram derrubados. O que impedia a impressão do voto pelas urnas eletrônicas e o que dá prazo de 15 dias para os bancos oficiais transferirem para estados e municípios o dinheiro de depósitos judiciais. O Congresso aprovou ainda o projeto que garante 368 milhões de reais para o pagamento de benefícios a mais de 10 mil aposentados e pensionistas do Instituto Aeros, o fundo de pensão dos ex-empregados da Varig e da Transbrasil. Comandantes, comissários de voo estão ali aguardando há um ano inteiro para que esta casa vote, o Congresso vote, deputados e senadores votem, um direito que lhes é assegurado. O Senado tem uma nova comissão permanente. Paulo Bauer foi eleito presidente da Comissão de Transparência e Governança Pública. Transparência é uma obrigação, além de ser uma das grandes forças e forma de preservação da democracia. E, de outro lado, falar em governança pública é falar em modernidade, é falar em avanço, é falar em algo que o Brasil precisa adotar. 27 jovens, vencedores de um concurso de redação que teve mais de 80 mil participantes, vivenciaram os trabalhos dos senadores durante uma semana.
Eles apresentaram sugestões que podem até mesmo se tornar projeto de lei. Política é verdadeiramente uma missão. Não tem que ser profissão de ninguém, tem que ser missão. Instrumento de justiça, instrumento de transformação social. E no dia que o povo brasileiro assim entender e assim compreender cada vez mais, e vocês fazem esse papel, com certeza teremos um país muito mais justo, muito mais digno, em todos os cantos. 3 senadores foram à cidade de Mariana, em Minas Gerais, averiguar a extensão da tragédia causada pelo rompimento da barragem de rejeitos da mineradora Samarco. Eu conversei com o senador Anastasia, vou falar com o senador Aécio para que nós coloquemos as nossas emendas de bancada em favor dessa tragédia. Semana que vem, o Senado vai fazer uma sessão exclusiva para debater o assunto. Também será criada uma comissão para estudar a segurança das barragens. Essa oportunidade de conversar com essa liderança, conversar com os vereadores, conversar com o prefeito, com certeza já me ajudou e muito. Porque lá no Senado nós estamos antecipando um debate que ainda vai chegar no Senado. Os atentados em Paris foram lembrados em plenário. Paris assistiu a um dos maiores ataques terroristas de sua história. O que aconteceu em Paris foi um crime contra a humanidade. Enquanto tudo isso continuar, o mundo não terá paz. O ministro Joaquim Levy veio à Comissão de Assuntos Econômicos debater o projeto que limita a dívida pública da União, que hoje ultrapassa os 3,5 trilhões de reais. A matéria deve ser votada na próxima terça-feira. Isso nos dá um horizonte. A gente tem que ter coragem de botar metas para frente. A Comissão Mista de Orçamento aprovou a revisão da meta fiscal do poder público. O projeto, que deve ser votado na terça-feira no Congresso, estipula déficit de 119 bilhões de reais. Em função da receita não ter se realizado como nós esperávamos, nós temos um déficit. Então nós precisávamos corrigir essa meta na LDO para que nós não incorrêssemos, em nenhuma contradição com a legislação. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou a proposta de emenda à Constituição que aumenta a licença maternidade para mães de bebês nascidos prematuros. A licença será aumentada pelo número de dias em que o bebê permanecer no hospital. A matéria ainda será votada em plenário. Vai garantir, ao contrário, que o governo possa economizar, porque essa mãe provavelmente não vai ter que voltar com seu filho para a maternidade, não vai gastar com consulta médica, não vai ter que gastar com remédio, porque o seu afeto, o seu amor vão ser suficientes muitas vezes para superar essa deficiência momentânea, essa fragilidade momentânea do filho. E o plenário do Senado aprovou o uso de recursos do Fundo Penitenciário para a criação e a manutenção de creches, berçários e seções para gestantes nos presídios femininos. E em novo debate sobre a revitalização do Rio São Francisco, uma canja do cantor Xangai. Riacho do navio corre pro Pajeú, Rio Pajeú vai despejar no São Francisco, o Rio São Francisco vai bater no meio do mar. E logo mais à 13h, no plenário do Senado, os jovens senadores farão uma sessão para votar projetos apresentados por eles mesmos. O programa Jovem Senador reúne os vencedores do concurso de redação, que é aberto a alunos do ensino médio de escolas públicas estaduais. Hoje é o último dia de atividades para os jovens que passaram toda esta semana em Brasília. Ficamos por aqui. No decorrer do dia você acompanha outras informações nos boletins do Senado agora. Daqui a pouco está marcada uma sessão plenária do Senado, às 9h. Como acontece às sextas-feiras, a sessão não é deliberativa, mas destinada a que os senadores expressem suas opiniões em pronunciamentos. Enquanto isso, continue assistindo a nossa programação.